Fala aí, pessoal do canal Física com Patriota, tudo certo? Aqui é o Álvaro, eu sou o monitor do Patriota e ele me pediu que fizesse algumas questões de dinâmica, mais precisamente sobre sistema de bloquinhos, ok? Bom, estou fazendo aqui no computador para ficar algo mais bem desenhado, tá mais detalhado. Bom, é o seguinte, essa questão aqui, eu vou até colocar o número, coisa que eu acabei esquecendo, vou colocar aqui no cantinho. Essa questão é a questão de número 1, certo? Da lista que eu encontrei e passei para ele, que ele pediu que encontrasse uma lista e passasse. Eu não sei se ele vai deixar a lista na descrição do vídeo, ou se ele vai colocar cada questão como foto antes da minha resolução. Não sei como é que ele vai fazer, mas você vai ter acesso a essa lista. Bom, nessa questão ele diz o seguinte. Ele diz que tem dois bloquinhos, certo? Um bloquinho A de 6 kg, um bloquinho B de 4 kg, eles estão juntinhos e tem uma força F que vai no sentido da direita, empurrando o bloquinho A como está o desenho aí. Algumas considerações iniciais devem ser feitas para que você consiga responder a questão. A primeira consideração é a seguinte: considere um dos sentidos como sendo positivo, para que, quando eu for analisar algum bloco individualmente ou o sistema como um todo, todas as forças que estiverem para esse sentido positivo, elas serão positivas, né? Elas serão somadas, elas vão ter um mais, e todas as forças que estiverem contra esse sentido na análise sejam subtraídas, ou seja, subtraiam desses valores positivos, ok? Eu adotei para a direita como sendo um valor positivo, ou seja, a favor da força F. Outra consideração inicial que você tem que ter é analisar as forças nos dois blocos de forma independente, ok? Como é que você vai fazer? Bloquinho número 1, bloquinho A. Você tem a normal de A para cima, o peso de A para baixo, a força F para a direita e a força F que B faz em A para a esquerda, ok? Por que para a esquerda? Porque o B está do lado direito, certo? Então ele meio que empurra o bloco A para a esquerda. Como é que você vem aqui, ele empurra para a esquerda, certo? Bom, você pergunta, Álvaro, é necessário que eu coloque o normal e peso, já que ela não influencia nesse movimento? Sim. Por quê? Por uma questão de costume. Porque vai chegar um movimento que você pode pensar, putz, nem bota normal e peso, não vou colocar. Mas pode ser que a decomposição do peso esteja agindo no movimento, entende? Então, tome muito cuidado, bote sempre normal e peso, mesmo que elas se anulem e não vão para as equações, certo? E agora vamos analisar o bloco B. No bloco B, você tem a força que A faz em B, certo? Você tem a normal de B e o peso de B. Pronto, você tem isso. Vamos agora para as perguntas da questão. A primeira pergunta, ou seja, a letra A da questão, ele quer saber a aceleração do sistema, certo? Bom, primeiro eu fiz uma notação aqui, F mais F de B em A, isso eu fiz para o bloco A, certo? É igual a força resultante, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Mas você pergunta, peraí, mas Álvaro, você não disse que as forças contra o sentido que eu coloquei seriam negativas, subtrairiam? Disse. E fato, vão subtrair. Só que você está vendo que eu coloquei aqui que isso aqui é uma soma vetorial. As aplicações da soma vetorial, por exemplo, mesmo sentido soma, sentidos contrários subtrai, estiver fazendo 90 graus Pitágoras, qualquer outro ângulo, lei dos cossenos, isso só vale para resolução. Mas a representação gráfica pode ser feita desse jeito aqui para todos os casos, ok? Bom, agora vamos para a aplicação propriamente dita. Na aplicação, a força F, como eu disse que é positiva, eu boto normal, boto positivo aqui. E a força de B e A, como eu disse que é negativa, para o caso do bloco A, ok? Ela é negativa, então vai ficar força F menos a força que B faz em A, é a massa de A, porque eu estou analisando A, é a massa de A vezes a aceleração. Já para o bloco B, você só tem a força que A faz em B, dos sentidos horizontais, que seria a massa de B vezes a aceleração, ok? Lembrando, nesse somatório de forças, eu iria colocar normal e o peso também, certo? Mas eu teria que adotar um outro eixo para essas forças, por exemplo, para cima positivo, para baixo negativo. Mas aí eu teria que fazer algumas multiplicações, Pitágoras, subtrações, mas isso não é necessário, porque a normal se anula com o peso,
Acabou? Beleza? Então eu só botaria um zero aqui no meio da equação, coisa que só iria consumir papel. Então vamos focar só no horizontal, que é a única influência que tem aqui são das forças horizontais. Beleza? As forças verticais se anulam. Então você vai pegar o sistema de equações e você vai cortar a força que B faz em A com a força que A faz em B. Por quê? Terceira lei de Newton. Par, ação e reação. O par, ação e reação, ele age em corpo diferente, tem o mesmo módulo, certo? E tem sentidos contrários. Bom, como a gente está falando matematicamente aqui, esse número FB em A é igual a esse número FA em B. E numa adição de sistemas de equação, dois números iguais com sentidos contrários serão cortados. Beleza? Então a gente corta aqui. No final você vai ter essa equação aqui, que F é igual a massa de A vezes a aceleração, mais a massa de B vezes a aceleração. Ou seja, o F é igual a aceleração. Se você fizer um produto notável aqui, uma fatoração, você vai encontrar essa relação aqui. Então vai ficar 10 é igual a aceleração mais a soma das massas. 10 é igual a vezes 10, ou seja, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração do sistema. Beleza? Já a letra B, quando você pegar a questão e você ler, você vai ver que vai estar assim, força que A faz em B ou é força que B faz em A. Por que eu coloquei força entre blocos? Justamente por causa da terceira lei de Newton. Porque se eu achar o módulo da força de B em A, é o mesmo módulo da força de A em B. Entendeu? Elas podem até não se anular, porque agem em corpos diferentes, mas elas têm o mesmo valor, ok? E para o sentido geral da questão, uma vai ter um sinal contrário à outra, entendeu? Elas podem não se anular na natureza, na lógica natural, ok? Bom, então vou provar para vocês que isso é verdade. Se eu pegar a equação do bloco B, que é FA em B é igual a massa de B vezes a aceleração, você vai ver que eu multiplicar a massa de B vezes a aceleração vai dar 4 newtons. Se eu pegar agora a equação de A, também vai dar o mesmo valor. Se eu substituir, vai dar também o mesmo valor. Como foi dito, os módulos são iguais. Certo? Então aqui na letra B, a gente tem sendo 4 newtons a força que A faz em B e que B faz em A. Já agora na letra C, eu vou explicar uma coisa para vocês. A força resultante do sistema não é 10? É. Só que a gente tem que lembrar que existe análise de sistema e existe análise do bloco. Ou seja, no bloco A, você tem uma força resultante para A, uma força resultante para B e uma força resultante para o sistema AB. Qual é a força resultante para o sistema AB? Você viu aqui, ó. Certo? Você viu aqui que a força resultante para o sistema AB é 10. Olha aqui. Por que isso? Porque vamos analisar o sistema. No sistema, qual é a massa do sistema? É a massa de A mais a massa de B. Coisa que está aqui, ó. Se eu multiplicar pela aceleração do sistema, eu vou achar a força resultante. A força resultante do sistema é 10, que seria o F, né? Só que qual é a força resultante no bloco A? Para isso, eu tenho duas formas de resolver, certo? Peraí, deixa eu só colocar aqui um adendo que eu acabei não colocando. Aqui era para ser um somatório, ok? Ignore que está com o lápisinho, era para eu ter feito diferente e acabei não fazendo, mas tudo bem. Olha só, deu para entender. A força resultante ela pode ser achada de duas formas. Como o somatório de todas as forças que agem no corpo ou a multiplicação da massa daquele corpo vezes a aceleração que está implicada sobre ele. Vamos fazer dos dois métodos para cada bloquinho. No caso da força resultante em A, quais são as forças que agem nele e que não se anulam? São as forças horizontais, certo? No caso das forças horizontais, F menos F de B em A, certo? Qual é o valor da força F? 10. E da força de B em A, ou A em B? 4. 10 menos 4, 6. Aqui, ó. Subtração dessa força, quer dizer, dessa força por dessa daqui, beleza? Então, a força resultante em A também pode ser achada pela multiplicação da massa de A vezes a aceleração do sistema como um todo. Porque mesmo que a aceleração seja do sistema, ela pode ser usada individualmente, porque não existe uma aceleração para A e uma para B. O que vai variar as forças resultantes em cada um deles é a sua massa, ok? Guarde essa informação. Então aqui você tem 6, que no final vai ser 6 newtons. E agora a gente vai analisar a força resultante em B. Qual é a força resultante em B? Qual é a única força horizontal que age em B? É a força que o A faz nele, que é 4 newtons que a gente achou. Ou pode achar pelo outro método, que é a multiplicação da massa de B vezes a aceleração do sistema como um todo. 4 vezes 1 igual a 4 newtons. Ok? Então, lembrem-se,
você tem que entender bem a diferença entre analisar o sistema dos bloquinhos, analisar os bloquinhos separados. Para os sistemas, a única coisa diferente, o único jogo que você tem que fazer entre sistema e individual é massa. Por exemplo, massa individual de A, você vai analisar com o A. Por exemplo, aqui, nesse caso, a força resultante em A é diferente da força resultante do sistema. Por quê? Porque a massa do sistema é a soma das massas de A com B. E no caso do A, é só a massa do A, entendeu? Então, o que difere a força resultante, o que difere sistema de individual é a massa, mas a aceleração do sistema, ela vale para o sistema, para o bloco A, para o bloco B e para qualquer bloco que tenha no sistema. Eu posso usar a aceleração para cálculos de sistema e para cálculos individuais. Então, galera, essa foi a primeira questão, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar nos comentários, ou se você for do grupo, participar da isolada do PH, você manda lá no grupo e pergunta para mim ou para ele que a gente responde, beleza? Valeu, tamo junto.